Queridos ouvintes deste canal, é com muito amor e dedicação que trago mais essa reflexão bíblica para vocês. E desde já, peço para vocês que se inscrevam nesse canal e compartilhem esse vídeo. Saiba que o melhor presente que podemos dar para alguém é o conhecimento. E nesse vídeo tem ensinamentos que dão um direcionamento espiritual vitorioso para quem você ama e quer bem. Então dedique esses poucos minutos da sua vida a Deus e ouça até o fim, porque Ele quer falar primeiramente com você. Creia nisso. Vamos à palavra de hoje. Estamos vivendo nos dias de Noé. Quando olhamos para o que aconteceu na época de Noé e para o que está prestes a acontecer ou já está acontecendo no mundo, podemos ver que existem paralelos entre esses dois períodos. A história de Noé é como uma sombra do que está prestes a acontecer nos últimos dias. Como sabemos disso? Jesus já nos disse na Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Mas como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio, e os levaram a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No contexto das palavras de Jesus sobre os últimos dias, ele fez uma comparação intrigante com os dias de Noé. Ao falar sobre isso, ele estava nos alertando sobre a natureza dos tempos finais e a maneira como as pessoas se comportariam nesse período. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, quando as pessoas estavam ocupadas com suas vidas cotidianas, aparentemente alheias às advertências divinas. Da mesma forma que as pessoas nos tempos de Noé estavam ocupadas com suas atividades diárias, hoje vemos muitos indivíduos imersos em suas vidas, preocupados com suas carreiras, relacionamentos e prazeres mundanos, sem dar muita atenção à espiritualidade ou à relação com Deus. No mundo de hoje, muitas vezes, parece que a busca pela satisfação imediata e pelo prazer pessoal se tornou a norma. O lema parece ser comer, beber e ser feliz, com pouco ou nenhum pensamento sobre o significado mais profundo da vida, a espiritualidade e o julgamento divino que um dia poderá chegar. As preocupações com Deus e a eternidade muitas vezes são deixadas de lado em meio às distrações da vida moderna. Contudo, as palavras de Jesus nos lembram da importância de estarmos atentos aos aspectos espirituais de nossas vidas, de buscarmos um relacionamento com Deus e de considerarmos as consequências de nossas ações à luz do julgamento divino. Mesmo quando a sociedade ao nosso redor parece estar distraída, é essencial mantermos nossa fé e nossa consciência espiritual, lembrando-nos de que há mais na vida do que apenas o que é visível aos olhos. Portanto, as palavras de Jesus nos convidam a refletir sobre nossas prioridades, a cultivar uma conexão mais profunda com o Senhor e a estar preparado espiritualmente para o que o futuro possa trazer. Afinal, nos tempos de Noé, aqueles que estavam alertas e obedientes foram preservados, enquanto aqueles que fizeram pouco caso da mensagem sofreram as consequências. Que possamos encontrar equilíbrio entre as demandas da vida cotidiana e o cuidado com nossa jornada espiritual, mantendo-nos vigilantes e conscientes de nossa relação com Deus e da eternidade que nos aguarda. Se você quiser saber o que acontecerá nos últimos dias, então você precisa conhecer a história de Noé. No último dia, também haverá duas categorias de pessoas: aquelas que serão salvas e aquelas que perecerão. Nada pode mudar isso. Agora, a pergunta que quero fazer é: em que categoria você quer estar? Quais são os paralelos entre Noé e os tempos do fim? A história de Noé e a arca é uma narrativa poderosa que transcende o tempo, revelando verdades universais que ecoam até os dias de hoje. Um dos aspectos cruciais dessa história é a prevalência do pecado e do mal no mundo, tanto na época de Noé quanto em nossa própria geração. Na época de Noé, o pecado era tão difuso e exaltado que Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio para começar de novo. O pecado havia se infiltrado na vida das pessoas de tal forma que se tornou uma norma, alicerçando suas ações e atitudes. Hoje, enfrentamos um cenário semelhante, onde o pecado parece ser exaltado e adorado de várias maneiras. Vivemos em uma época em que o pecado é muitas vezes glorificado na cultura popular e nas mídias sociais. As pessoas frequentemente buscam praticá-los,
mesmo que isso signifique desviar-se de valores morais e éticos. O desejo de fama, sucesso e riqueza pode levar as pessoas a cometer atos questionáveis, comprometendo sua integridade e moral. O pecado é muitas vezes justificado em nome da realização pessoal, sem considerar consequências espirituais e morais. O que é ainda mais preocupante é que o pecado muitas vezes ocorre por razões completamente injustificáveis. A violência, a corrupção, o desrespeito pelos outros e a busca implacável pelo poder são exemplos de como o mal se manifesta em nossa sociedade. Assim como na época de Noé, o pecado agora parece dominar o mundo, obscurecendo a linha entre o certo e o errado. Diante desse panorama, é essencial que nos lembremos das lições da história de Noé. Devemos buscar a retidão, a compaixão e a honestidade em nossas vidas, mesmo quando o pecado parece prevalecer ao nosso redor. A história de Noé nos ensina a manter nossa fé e a fidelidade aos princípios éticos e espirituais, mesmo quando enfrentamos pressões sociais para ceder ao mal. Só assim poderemos encontrar a verdadeira realização e nos distanciar da sombra do pecado que paira sobre o mundo. No coração dessa história antiga, encontramos uma lição poderosa sobre a paciência e as advertências divinas. A história de Noé e a arca, que é contada na Bíblia, é um exemplo clássico de como Deus dá às pessoas a oportunidade de se arrependerem e mudarem de caminho, mesmo quando o julgamento divino está iminente. Deus concedeu a Noé um prazo surpreendentemente longo de 120 anos para construir a arca e, mais importante, para anunciar às pessoas ao seu redor sobre o dilúvio que estava por vir. Esse período não foi apenas um ato de paciência divina, mas também uma demonstração de amor e da misericórdia de Deus, que desejava às pessoas a chance de se voltarem para Ele e abandonarem seus caminhos pecaminosos. Noé, durante esses 120 anos, cumpriu a missão de pregar e alertar as pessoas sobre a necessidade de se arrependerem e mudarem seus estilos de vida. Ele era um mensageiro de Deus, transmitindo a mensagem divina de redenção e salvação. No entanto, muitos escolheram não acreditar nas advertências de Noé e apoiaram com suas vidas sem se preocuparem com o que estava por vir. A história de Noé nos ensina que a paciência de Deus é infinita, mas também revela a responsabilidade das pessoas em responder às suas advertências. Assim como as pessoas na época de Noé, muitos de nós hoje em dia também recebem advertências divinas, seja através de eventos naturais, situações da vida ou até mesmo mensagens religiosas. A questão é, como reagimos a essas advertências? É uma reflexão importante, pois, assim como Deus deu tempo para as pessoas se arrependerem nos dias de Noé, Ele também nos dá tempo para reconsiderar nossas escolhas e nos voltarmos para Ele. A mensagem central é que o amor de Deus é acompanhado pela paciência, mas a resposta humana à sua advertência é crucial. Podemos optar por seguir o exemplo de Noé, buscando a redenção e o arrependimento, ou podemos ignorar as advertências e continuar em nosso caminho. A escolha está em nossas mãos. No relato bíblico da história de Noé e da arca, o terceiro ponto crucial que podemos destacar é a ênfase no tempo dado aos seres humanos para tomar decisões importantes. Deus deu à humanidade 120 anos para decidir seu destino, uma escolha que era nada menos do que uma questão de vida ou morte. Assim como naquela época, a mensagem que ecoa através dos tempos é clara. O tempo para escolher é limitado, e a decisão é importante. As pessoas da época de Noé tiveram a oportunidade de escolher entre estar dentro da arca, onde encontrariam a salvação, ou permanecer do lado de fora, sujeitos à destruição iminente. Não havia espaço para neutralidade nessa situação. A escolha era clara, e cada indivíduo tinha que tomar uma decisão definitiva. Essa mensagem ressoa em nossas vidas hoje. Em nossa jornada, enfrentamos escolhas importantes, algumas das quais podem moldar nosso destino e influenciar o curso de nossas vidas. Deus, por meio de acontecimentos, circunstâncias e oportunidades, coloca diante de nós a decisão sobre onde queremos estar, seja em termos espirituais, morais ou pessoais. A pergunta essencial é a mesma: onde desejamos terminar? Queremos buscar a salvação, a transformação e o caminho que nos levará a uma vida melhor? Ou estamos dispostos a permanecer no lado de fora, resistindo às mudanças possíveis e enfrentando as consequências de nossas escolhas?
Este chamado à ação não é exclusivo das páginas da Bíblia. Está enraizado em nossas vidas cotidianas. Cada escolha que causa tem consequências, e a vida muitas vezes nos apresenta momentos decisivos em que precisamos tomar uma decisão, quer aceitemos ou não. Assim como na história de Noé, a escolha é nossa e o tempo é limitado. É um convite à reflexão sobre nossas ações, prioridades e valores, e uma oportunidade de nos alinharmos com o que é certo e significativo em nossas vidas. Portanto, a pergunta persiste: onde você quer terminar? A decisão é sua, e não há tempo a perder. O quarto ponto na história de Noé e a arca é o fechamento da porta. Depois de 120 anos de advertências constantes, o dia do julgamento final finalmente chegou. A família de Noé, fiel à sua missão, entrou na arca, enquanto, lamentavelmente, ninguém fora de sua família optou pela segurança oferecida pela arca. Deus, que havia dado tempo suficiente para que as pessoas se arrependessem, fechou a porta da arca, marcando o fim do período de graça e advertência. Esse momento é profundamente simbólico e tem implicações que ressoam através das eras. Representa o limite final, o ponto onde a oportunidade de redenção e salvação se esgotou. A porta que antes estava aberta, que permitia a entrada daqueles que escolhessem o caminho da salvação, agora estava fechada, selando o destino daqueles do lado de fora. Essa imagem serve como um lembrete poderoso de que, eventualmente, haverá um dia em que a porta da oportunidade se fechará para todos nós. Embora Deus seja paciente e deseje que todos se arrependam e encontrem a salvação, a escolha individual desempenha um papel fundamental. Aqueles que continuam a resistir às advertências divinas correm o risco de ficar do lado de fora quando a porta se fechar. Esse conceito transcende a história de Noé e se aplica à nossa própria jornada espiritual e moral. As oportunidades de mudança e esperança estão ao nosso alcance, mas há um tempo finito para aproveitá-las. A decisão de escolher o caminho da retidão, da redenção e da salvação é pessoal e requer ação. A história de Noé e a arca nos lembra da importância de estarmos vigilantes, de considerarmos a oportunidade quando ela se apresentar e de tomarmos decisões que envolvam de acordo com nossos valores e envolvimento. A porta pode estar aberta hoje, mas, como na história de Noé, haverá um dia em que será fechado, e ninguém mais poderá entrar. Portanto, a mensagem é clara. Não adie a busca pela retidão e pela salvação, pois o tempo para a decisão é limitado. Neste ponto crucial de nossa reflexão sobre a história de Noé e a arca, é vital lembrar que, assim como naqueles dias, Deus ainda está presente em nossas vidas hoje, oferecendo uma oportunidade de salvação. Jesus é uma arca divina que Deus está contando para nos abrigar e nos redimir. Ele está batendo a porta de nossos corações, esperando que escolhamos a segurança e a vida eterna que Ele oferece. Não adiar essa decisão é de suma importância. A história de Noé nos lembra que, quando Deus fecha a porta, o tempo de arrependimento acabou. Portanto, a mensagem continua ressoando em nossos corações. Ouçam as advertências divinas. Prestem atenção às oportunidades de redenção que Deus coloca diante de vocês. Hoje é o momento de abrir a porta do coração para Jesus, de convidá-lo a entrar e transformar sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sua oferta de salvação é para todos. Não importa o que aconteceu em seu passado, seja qual for seu presente ou quais desafios você enfrenta, Jesus está disposto a recebê-lo de braços abertos. Assim como Deus deu 120 anos de advertência nos dias de Noé, Ele está constantemente nos lembrando de sua graça e amor. Esta é a mensagem do Senhor para você hoje. Não espere, não adie. Ouça as advertências divinas. Escolha a segurança em Jesus e embarque na arca da salvação antes que a porta se feche. Que esta mensagem seja um lembrete poderoso de que o amor de Deus é eterno, sua paciência é infinita, e a decisão de segui-lo está ao seu alcance. Aceite Jesus agora, enquanto há tempo, e experimente a vida transformada e a paz que só Ele pode oferecer. Amém. Deus abençoe você que ficou até o fim desse vídeo. Se essa reflexão foi importante para você, então, por favor, não deixe que a timidez te impeça de abençoar alguém. Compartilhe esse conhecimento para que mais pessoas que, como você, possam ser iluminadas por essas palavras. Obrigado e até o próximo vídeo.